Olha, a gente está sempre de olho na inflação, na bolsa de valores, mas e se eu te disser que a maior ameaça para o patrimônio das famílias brasileiras agora é outra coisa? Uma mudança silenciosa, mais poderosa, num imposto que está prestes a virar o jogo. Vamos entender o que é o tal do ITCMD e por que a reforma tributária colocou ele no centro das atenções. Pensa bem, depois de tanto trabalho para construir um patrimônio, qual é a maior ameaça escondida que ele pode enfrentar hoje? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Não, não é o sobe e desce do mercado de ações. E também não é a inflação, que a gente sabe que come nosso poder de compra. O perigo, na verdade, vem de um imposto que muita gente nem lembra que existe. E ele está prestes a ficar bem mais forte. Então, para a gente entender essa ameaça, precisamos primeiro conhecer o protagonista dessa história. Um imposto estadual com uma sigla meio estranha, ITCMD. Vamos lá, decifrando a sigla ITCMD. É o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Toda vez que um patrimônio muda de mãos, seja por herança depois de um falecimento ou até por uma doação em vida, o Estado cobra esse imposto. Ele morde direto aquele legado que uma pessoa quer deixar para a família. Ok, mas aí fica a pergunta. Esse imposto sempre existiu, por que virou uma preocupação tão grande agora? A resposta é uma espécie de efeito dominó, sabe? E a primeira peça que caiu foi a reforma tributária. Olha só que interessante essa sequência. A reforma tributária chega e faz o quê? Ela unifica impostos e, no processo, acaba com o ICMS como a gente conhece. Só que o ICMS, bom, ele era simplesmente a principal fonte de dinheiro dos estados. Imagina o tamanho do rombo que isso cria. E aí, com as contas no vermelho, o que os governadores vão fazer? Eles olham para outra grande fonte de arrecadação que eles têm na mão, justamente o ITCMD. Uma peça derruba a outra. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Não é uma questão de se os estados vão querer aumentar, é uma necessidade. Eles precisam aumentar o imposto sobre a herança para tapar o buraco deixado pelo ICMS. Não é uma opção, virou questão de sobrevivência financeira para eles. Beleza, já entendemos o porquê. Agora a gente vai para o ponto principal. Como é que esse imposto vai mudar na prática? O que muda no bolso das pessoas? A primeira grande mudança, e essa já está batido o martelo, é que agora o imposto vai ser progressivo em todo o Brasil. O que isso quer dizer? Antes, em alguns estados importantes como São Paulo e Minas, a taxa era fixa. Não importava se a herança era de 100 mil ou 10 milhões, o percentual era o mesmo. Agora não mais. A regra vai ser: quanto maior o valor da herança, maior a porcentagem de imposto a ser paga. Fim da alíquota única. Hoje, o cenário é o seguinte. Existe um teto, um limite máximo que os estados podem cobrar. Esse teto, definido pelo Senado, é de 8%. Guarda bem esse número. 8% é o máximo, por enquanto, porque a pressão para mudar isso é gigantesca. E essa pressão está mirando aonde? Bom, um estudo técnico feito pelos próprios estados dá uma pista bem clara. A proposta na mesa é de um novo teto de 21%. É isso mesmo, sair de um máximo de 8% para 21%. O pulo é absurdo, né? Fica bem claro qual é a intenção por trás disso: arrecadar e muito mais. Aí, quando a gente ouve falar em imposto sobre herança, muita gente pensa logo, isso é problema de bilionário. Mas olha, a realidade pode ser bem diferente. O custo de simplesmente não fazer nada, de deixar as coisas como estão, está subindo para todo mundo. Mas essa história de imposto progressivo, será que isso significa que só os super ricos vão pagar mais? Será que a classe média fica protegida? Bom, vamos dar uma olhada no que acontece nos estados que já têm esse sistema para ver se é isso mesmo. Olha só esses números, eles são impressionantes. Em Goiás, por exemplo, um patrimônio de 600 mil reais já cai na alíquota máxima. 600 mil? Em Santa Catarina é ainda menos. A partir de 300 mil reais já se paga o teto. No Rio de Janeiro, em torno de 1 milhão e 650 mil. A gente não está falando de fortunas. Para muitas famílias, isso é o valor do imóvel onde eles moram. Ou seja, aquela ideia de que a progressividade só pega os ricos não é bem assim. A classe média é atingida e bem rápido. Então, com esse cenário todo, ficar parado esperando para ver o que acontece não parece ser a melhor ideia, né? É aqui que o planejamento entra como uma resposta inteligente, uma resposta estratégica. Não fazer nada, deixar para resolver tudo lá na frente com o processo de inventário, essa é de longe a escolha mais cara. O inventário já é conhecido por ser lento, burocrático e caro.
Agora, com o ITCMD mais pesado, ele vai se tornar um vilão ainda maior para o patrimônio da família. E quando a gente fala em planejamento, não é só sobre economizar imposto, não. É muito mais do que isso. É sobre proteger os bens, evitar brigas de família, garantir que o legado seja transferido de forma tranquila e segura. E existem várias ferramentas para isso, como criar uma holding familiar, por exemplo. Mas o ponto mais importante é, não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, e o planejamento tem que ser feito sob medida. E eu gosto muito dessa frase que está na tela: o planejamento é o conhecimento contra o medo. É exatamente isso. Em vez de ficar com medo do que vai acontecer, paralisado pela incerteza, o planejamento dá o poder do conhecimento. Permite tomar decisões de forma clara, consciente. No fim das contas, essa reforma tributária toda funciona como um grande sinal de alerta. Ela está forçando uma conversa que, vamos ser sinceros, muitas famílias preferiam adiar. A questão agora não é se as regras vão mudar. A gente já sabe que vão. A verdadeira pergunta é como cada família vai responder a essa nova realidade para proteger aquilo que construiu.